Olá! Sabe aquela sensação de começar a estudar inglês com todo o gás, super empolgado, e de repente a gente desiste no meio do caminho? Se isso já aconteceu, essa nossa conversa de hoje é exatamente o que faltava. A gente vai desvendar aqui uma estratégia que vai muito, mas muito além de só decorar um monte de regras. O foco é em como nosso cérebro realmente aprende. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente investe em cursos, baixa aplicativos, maratona séries, mas parece que a tal da fluência nunca chega de verdade. Fica aquela impressão de que a linha de chegada está sempre se afastando. Mas por que, afinal? Pois é, na grande maioria das vezes, o problema não é falta de talento, de jeito para coisa, nada disso. O que acontece é que o nosso maior inimigo está dentro da gente. É a autossabotagem. Aquele medinho de parecer bobo, de falar uma palavra errada, e é esse medo que acaba paralisando o passo mais importante de todos, que é simplesmente tentar. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje está bem completo. A gente vai começar descobrindo qual é a nossa motivação de verdade, depois vamos ver como dá para hackear o cérebro para aprender mais rápido, e aí sim vamos chegar nas ferramentas práticas que transformam todo esse esforço em influência. E para fechar, vamos entender por que a consistência é o verdadeiro segredo do sucesso. Ok, vamos começar pelo começo de verdade. Antes de sair pensando o que estudar ou como estudar, tem uma pergunta que vem antes de tudo. Por quê? Entender o nosso motivo mais profundo. Esse é o combustível que não vai deixar a gente parar quando a coisa apertar. Essa frase do Simon Sinek sobre o círculo dourado é simplesmente genial. Ele mostra que as grandes empresas e os grandes líderes, tipo a Apple do Steve Jobs, inspiram porque eles começam pelo porquê. Com o aprendizado é a mesmíssima coisa. O seu porquê não pode ser algo vago, como ter um diploma. Tem que ser algo forte, tipo me conectar com pessoas de outra cultura, ou conquistar aquele emprego dos sonhos. É isso que acende a chama, sabe? E olha que interessante a origem da palavra sabotagem. Vem lá da França. Os trabalhadores usavam os sapatos de madeira, chamados sabot, e, para protestar, eles jogavam esses sapatos nas engrenagens das máquinas para tudo parar. Agora para e pensa. Quantas vezes a gente mesmo não joga um sabor nas engrenagens do nosso aprendizado por puro medo? A gente para a nossa própria máquina. E isso leva a gente direto para essa comparação aqui que é fantástica. Olha só, a criança aprende a falar como? Tentando, sem medo nenhum. Ela erra, cai, levanta e continua sem se importar com o julgamento. Já o adulto quer ser perfeito desde o primeiro dia. Foca no erro, morre de medo do que os outros vão pensar. O grande segredo não é a idade, mas sim resgatar essa coragem de criança, de focar só em se comunicar. Beleza. Agora que a gente já entendeu essa barreira psicológica, vamos para a parte mais prática. Como é que a gente pode aprender de um jeito mais inteligente, mais eficiente? A resposta está em entender como o nosso cérebro funciona e usar isso a nosso favor. Basicamente, vamos aprender a aprender. Para facilitar as coisas, uma analogia que ajuda muito é pensar no cérebro como se fosse um computador. A velocidade de um computador não depende de uma peça só, né? Depende do equilíbrio entre os componentes. E com o nosso aprendizado é a mesma coisa. Pensa assim, ó. O HD do seu cérebro é a memória de longo prazo, como se fosse uma geladeira cheia de ingredientes. A memória RAM é o fogão, onde a gente pega esses ingredientes e processa ativamente para cozinhar uma frase. E o processador? O processador é você, o cozinheiro. Não adianta nada ter uma geladeira lotada se o flogrão só tem uma boca. A gente precisa equilibrar o que a gente guarda com a nossa capacidade de usar aquilo na hora. Certo, e como a gente organiza essa cozinha toda? O método Cornell é tipo instalar um sistema operacional de alta performance no nosso cérebro. É uma técnica usada por estudantes das melhores universidades do mundo para organizar anotações de um jeito que a revisão e a memorização ficam muito mais fáceis. E é exatamente por isso que o design do Workbook Foundations é todo baseado nessa lógica. E o mais legal é que o material já vem com quadros vetorizados das aulas, que servem como um modelo perfeito para guiar a prática da forma mais eficaz possível. Ok, já sabemos como aprender, agora vamos ver o que aprender. Muita gente olha para o inglês e vê um bicho de 7 cabeças, cheio de regras sem sentido. Mas, e se eu te disser que existe um código, uma lógica por trás de tudo isso? E que quando a gente entende esse código, tudo fica mais simples. E este slide mostra um dos segredos desse código. A grande maioria das palavras em inglês é formada por pedacinhos. Um radical, que é o coração da palavra, um prefixo, que vem antes, e um sufixo, que vem depois. Quando a gente entende o que cada um desses pedacinhos significa, como re, que quase sempre quer dizer de novo, a gente começa a decifrar palavras novas sem nem precisar de dicionário. É quase um superpoder.
Outro ponto, que é um divisor de águas, é entender a diferença entre input e output. Input é receber informação, ler e ouvir. A gente passa horas fazendo isso. E o resultado? A gente entende bastante, mas na hora de falar, trava. A fluência de verdade vem do output, da produção ativa. Escrever e, principalmente, falar é aqui que a mágica acontece e é onde a maioria das pessoas não foca o suficiente. Portanto, para ter fluência de verdade, o segredo é o equilíbrio. É que nem malhar na academia. Não dá para treinar só um braço e esperar que o corpo todo fique forte. A gente precisa desenvolver as 4 habilidades de forma integrada. Tem que ouvir, ler, escrever e falar. Um método que funciona de verdade vai trabalhar todos esses músculos da comunicação juntos. Beleza, já entendemos o porquê e o como. Agora chegou a hora de ver o quê. Quais são as ferramentas concretas que pegam toda essa estratégia e colocam na prática? O que vai levar a gente do plano para a ação? A primeira ferramenta, a base de tudo, é a apostila Foundations. Pensa nela como o mapa do tesouro, o seu GPS completo nessa jornada. Ela não te dá só o conteúdo, ela te ensina a navegar. Ela explica toda a metodologia, o círculo dourado, as técnicas de estudo, a lógica do idioma, é o seu guia estratégico de ponta a ponta. E se a apostila é o mapa, o Workbook Foundations é onde a gente coloca o pé na estrada. É aqui que o output ativo que a gente falou acontece de verdade. É a sua academia para o cérebro, onde o treino fica pesado. E, para garantir que esse treino seja perfeito, ele já vem com aqueles quadros vetorizados das aulas, mostrando na prática como usar o método Cornell e fixar o conhecimento de vez. Tá, mas quais palavras usar nesse treino? É aí que entra a lista com as 750 palavras mais comuns do inglês. É o famoso princípio de Pareto. Com 20% do vocabulário certo, a gente já consegue ter 80% da comunicação do dia a dia. E não para por aí. O método ainda traz uma lista com os 200 phrasal verbs mais usados, que são aquelas combinações que realmente destravam o inglês real, falado na rua. E para ir além dessas palavras, a lista de prefixos e sufixos é um verdadeiro acelerador de aprendizado. Com ela, a gente não aprende uma palavra de cada vez. A gente aprende peças de Lego que nos permitem construir e entender centenas, talvez milhares de outras palavras. É uma ferramenta de multiplicação de vocabulário, um hack poderosíssimo que está ali pronto para ser usado. Bom, chegamos no último pilar, e talvez seja o mais importante de todos. A gente pode ter o melhor mapa do mundo e as ferramentas mais incríveis, mas nada disso vai funcionar sem uma coisinha chamada consistência. O grande segredo da fluência não é um dom que cai do céu chamado talento, é o poder do hábito. Vários estudos mostram que leva, em média, 21 dias para a gente formar um novo hábito. O começo é sempre a parte mais difícil. É como empurrar um carro que está parado. Mas depois desses 21 dias de prática constante, o esforço para continuar diminui muito. A coisa começa a andar sozinha. E se 21 dias criam um hábito, 90 dias criam um novo estilo de vida. O objetivo final não é parar a vida para estudar inglês, é integrar o inglês na vida. Depois de 90 dias, estudar deixa de ser uma obrigação e se torna parte de quem a gente é, uma coisa natural, que flui. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Por tanto tempo, a gente aprendeu a ver a dificuldade com o inglês como uma falha nossa, uma falta de talento. Mas e se o problema nunca foi a gente, e sim o jeito que a gente tentava aprender? E se o verdadeiro segredo para destravar a fluência não for nascer com um dom especial, mas simplesmente encontrar e seguir o método certo?